quando você entende, mãe, que o seu leite é parte do tratamento do seu bebê, que está internado, que está lutando pela vida, que está fora da sua barriga, você vai conseguir sim retirar o seu leite em quantidade suficiente para mandar leitinho para o seu bebê na UTI neonatal. Infelizmente, muitas mães não estão tendo essa informação que eu estou passando agora para vocês. E infelizmente, nós vemos muitas mães que acabam não conseguindo amamentar os seus bebês prematuros justamente por conta dessa falta de informação. E quando essas mães que ganham bebê sem ter nenhuma informação, no momento que elas têm um susto, que tiveram prematuro, elas não conseguem absorver todas essas informações que eu passei aqui. E aí elas acabam não conseguindo realizar essas orientações, porque é muita informação, elas não estão preparadas, elas estão emocionalmente e psicologicamente abaladas, elas não conseguem absorver tudo isso, e aí quando elas se dão conta, muitas vezes já é tarde demais, né? Não que esse leite não possa voltar, mas é muito mais trabalhoso para essa mãe ter que passar por um processo psicológico de novo, de entender que esse leite vai demorar a descer e que nesse período ela vai ter que oferecer outra coisa para o bebê. Então, assim, é melhor que ela consiga ter a informação antes, fazer tudo o que for adequado e no momento certo, para que quando o seu bebê tenha alta, ela tenha leite para poder amamentar o seu bebê. Isso é fundamental. Cada bebê prematuro vai ter uma progressão, vai ter um desenvolvimento. Alguns bebês, né, nasceram extremamente pequenos, mas eles conseguiram evoluir muito bem na UTI neonatal, não tiveram infecções, tiveram uma boa progressão na UTI neonatal e com 1,6 kg, 1,7 kg já conseguiram ir para o peito da mamãe. Outros bebês prematuros muitas vezes não conseguem sugar. Então, dependendo de como esse bebê teve, né, o seu percurso lá na UTI neonatal, talvez foi um bebê que passou por certas dificuldades, teve parada cardíaca, fez anóxia, tem algum comprometimento cerebral, tem alguma dificuldade orofacial, uma hipotonia. Então, são várias complicações diferentes e que os bebês prematuros podem ter e que vão fazer com que esse bebê muitas vezes não consiga sugar o peito da mãe. Na nossa prática, o que nós observamos, né, dentro do hospital, que a grande maioria dos bebês que nascem prematuros e que a partir do mais ou menos de 1,7 kg, 1,8 kg, que estão com um bom desenvolvimento, que estão bem ativos, eles começam sugando, muitas vezes com uma certa dificuldade, porque são prematuros, né? Ficaram muito tempo recebendo alimento de outra forma, mas com estímulo, com o apoio de um profissional, tanto lá dentro da UTI neonatal, como muitas vezes quando vai de alta, mesmo sugando, precisa ter um acompanhamento adequado, seja do pediatra, seja de muitos locais tem um acompanhamento de ambulatório de prematuro. Aqui no HU nós temos o banco de leite que ajuda as mães nesse momento. Então, assim, essa mãe vai precisar, sim, seguir, né, um acompanhamento pós-alta. Então, vamos lembrar aqui que a grande maioria dos prematuros vai conseguir, sim, ir para o peito da mãe, independente da idade gestacional que ele nasceu. Nasceu de 26 semanas, 28 semanas, 32 semanas. O que vai mudar é o tempo que eles vão demorar para ir para o peito. Então, alguns vão demorar 60 dias para conseguir ter peso suficiente para poder ir para o peito da mamãe. Outros vão demorar 15 dias. Outros vão demorar um mês. Isso depende muito de quanto tempo de idade gestacional e de peso esse bebê estava ao nascimento. E também vamos ter que lembrar que cada criança tem uma maturidade, um período para desenvolver, né, o estímulo de sucção.
dentro do útero, os bebezinhos começam a sugar nas 32 semanas. Eles até levam o dedinho para a boca e começam a sugar. Mas alguns bebezinhos, né, quando nascem prematuros, talvez essa maturidade da sucção possa demorar um pouquinho mais. Então vai depender de cada criança, porque são seres diferentes, são individuais, são únicos. Então alguns é surpreendente, com 1,6 kg eles estão lá sugando a sondinha, sugando o tubo, e assim que eles saem do tubo eles já ficam bem, eles já conseguem logo sair do oxigênio, eles já conseguem ter menos esforço respiratório e já conseguem ir para o peito, às vezes com 1,650 kg. Outros bebês não. Alguns bebês ficam com 2 quilos na UTI e ainda não tem uma maturidade, muitas vezes pulmonar, não consegue, né, sugar porque eles têm um cansaço muito grande, fazem um esforço muito grande, um esforço respiratório muito grande, então eles se fadigam demais, acaba caindo a saturação e muitas vezes é preciso que esse bebê leve um tempinho maior, 2,2 kg, 2,3 kg, para poder ir para o peito sugar. Então uma coisa que a mamãe de prematuro precisa ter é paciência. Paciência e persistência. Mãe de prematuro tem que ter essas duas, vamos dizer, virtudes, né? Para que ela realmente consiga amamentar o seu bebê. Porque não é todo bebê prematuro que vem para o peito da mãe e já começa a sugar. Alguns vêm, dão uma lambidinha, sentem o cheiro e dormem no peito. Outros vêm, sugam umas 2 ou 3 vezes e dormem no peito de cansados. Outros vêm e sugam, né? Com muita força, conseguem extrair bem o leitinho do peito da mamãe e conseguem se satisfazer só com o leite do peito, não precisam ficar mais com a sondinha, não precisam de complementação no copo, dependendo de cada instituição. Uns mantêm sonda, outros seguem com alimentação no copo, então isso vai da rotina de cada instituição. Mas lembrar que cada prematuro é diferente. E lembrar que a mamãe de prematuro, ela vai ter que ter um olhar diferente do que um bebê, né, para um bebê que nasceu a termo. Por exemplo, um bebê prematuro, ele vai sugar, digamos, às 8 da manhã, vai mamar, né, o peito, mas vai mamar pouco tempo. Então ele vai mamar ali uns 5 minutos e ele vai ficar extremamente cansado. Aí no horário das 10 horas, ele não vai conseguir sugar, porque ele está muito cansado ainda. Então ele vai mamar só no horário das 2 da tarde, muitas vezes. E isso é normal. Um bebê prematuro tem tempo diferente. Eu sempre explico para as mães de UTI neonatal que para um bebê prematuro é igual qualquer um de nós que vai começar a fazer uma atividade física. E eu vou dar o melhor exemplo, que eu acho que é a corrida, tá? Então, por exemplo, eu vou correr com alguém que vai me treinar e essa pessoa já corre há 10 anos e já corre maratona de 40 quilômetros. Eu, Annelise, não consigo correr 100 metros, que eu corro 100 metros, eu vou ter que parar, vou ter que fazer uma pausa, vou caminhar um pouco e aí eu corro mais 100 metros. Ao total, talvez eu consiga correr 1 quilômetro no primeiro dia. Aí o meu treinador vai dizer para mim: Annelise, amanhã, mesmo horário, 8 da manhã, nós vamos correr de novo. Eu vou falar para ele: ó, você me desculpe, mas amanhã eu não vou conseguir correr. A gente vai ter que deixar para depois de amanhã, porque eu não aguento, eu tô acabada, eu tô com dor no corpo inteiro, não tô conseguindo. O bebê prematuro é a mesma coisa. Até que ele consiga se condicionar, ter esse condicionamento físico, digamos, uma maturidade pulmonar, um condicionamento pulmonar para ele não fazer tanto esforço, sem se cansar tanto, muitas vezes esse bebê vai uma semana mamando irregularmente e isso é normal. E a equipe da UTI neonatal tem que ter paciência, a equipe do CTI, como alguns lugares chamam, tem que ter paciência, porque esse bebê precisa, no tempo dele, conseguir fazer uma mamada sem se cansar tanto. Muitas vezes esse bebê vai conseguir fazer essa mamada em 3 dias. Muitas vezes esse bebê vai demorar mais tempo. Então, a mamãe de
precisa ter paciência para ir de alta. Não é sempre que o bebê vai para o peito e ela vai conseguir ir de alta no dia seguinte. Porque às vezes a expectativa é essa da mãe de prematuro, né? Assim que ele for para o peito eu vou ter alta, né? Então, mas ele já está no peito ali, Anne, há 3, 4 dias e ainda ele não está ganhando peso, ele perdeu peso. É normal um bebê prematuro perder peso. Vamos fazer aqui o mesmo exemplo da corrida. Se eu, Annelise, quero perder peso, o que eu vou fazer? Vou começar a gastar energia. Gasto energia como? Fazendo atividade física. Então, se eu começar a correr e eu como a mesma coisa, eu não vou engordar, eu vou perder peso. Então, o bebê prematuro é a mesma coisa. Ele está comendo a mesma quantidade, só que agora ele começou a gastar energia. Ele não está só comendo e dormindo. Então tem que lembrar que nos primeiros dias o bebê prematuro vai perder peso e isso é normal para toda criança. A partir do momento que o organismo dele consiga se adaptar a esse gasto energético que ele está tendo para sugar, ele vai começar a se engrenar no peso e aí vai embora. Então muitas vezes vai ser necessário manter complementação, oferecer o leite ou no copinho ou pela sondinha, como for orientado na UTI neonatal, onde está o bebezinho de vocês. E isso muitas vezes vai inclusive ser necessário ser feito em casa. Então fiquem tranquilas que qualquer uma dessas situações é normal também. Vou tomar uma olhada. Eu acho que é isso, Anne. Daí eu ia falar só da... Aí vamos falar aqui da técnica, né? Mas você acabou até de falar mais ou menos, né? Que a mãe vai complementar no copinho, na colherinha, na sondinha. Daí eu só vou falar, né? Que às vezes quando, né, uma mãe tem pouco leite, mesmo que ela tenha estimulado, algumas vezes vai ser necessário ela usar a técnica da relactação, né? E aí... essas, acho que eu não vou explicar isso agora, mas que o pessoal também pode orientar na UTI, enfim, né? Não, só fala técnica de alimentação, não vai falar nada. Só fala além do copinho, da colherzinha, que pode ser uma grande aliada, muitas vezes para pôr no peito e para estimular a produção, a melhorar. E eu acho que só mais uma vez reforça daí a hora que você for fechar, Anne, que assim, por isso que uma mãe que tá preparada não desanima, não se deixa levar pela preocupação, porque quando você se preocupa, você bloqueia os hormônios. Então, a mãe que sabe tudo que pode acontecer, como pode acontecer, ela se prepara e consegue. Aí você fecha. Tá? Então, das técnicas que a mamãe pode usar, das técnicas que a mamãe pode usar, né, que vão ser utilizados na UTI neonatal e que pode ser utilizado em casa para tentar complementar esse bebê, nas mamadas, pode ser utilizada a colher dosadora, a colherinha, o copinho, em alguns casos a sondinha também na técnica de relactação ou translactação. Se a mamãe tiver leite suficiente e conseguir extrair o seu leite, é muito importante que ela ofereça o seu próprio leite para o bebê para complementar após as mamadas. Então ela retira o seu leite antes de oferecer o peito, coloca o bebê para mamar e depois, da mamada, se essa mamada ainda ficou insuficiente para o bebê, ela oferece numa dessas formas que eu falei. Isso é importante que as mamães tenham essa informação. E lembrar que, além de tudo isso que eu falei, o preparo de vocês é fundamental. Esse preparo vai fazer com que vocês consigam ficar mais tranquilas, porque uma mãe que não tem informação, ela acaba ficando muito mais nervosa, muito mais estressada, muito mais preocupada. E essa preocupação faz com que a gente não consiga liberar hormônios. Esses hormônios são responsáveis pela produção de leite. Consequentemente, você vai ver que o seu leite ou não vai descer ou vai diminuir em grande quantidade. Além, porque assim, muitas mães acabam retirando com frequência, mas elas dizem, mas meu leite está diminuindo muito. Então a técnica da ordenha muitas vezes não é correta. A forma com que essa mãe está realizando essa ordenha, muitas vezes ela está usando uma bombinha que está machucando esse peito, ela tem dor.
ou ela está realizando a ordenha com uma técnica inadequada, está machucando o peito, ela está sentindo muita dor para retirar esse leite, ela não está fazendo massagem. Então são muitas informações. E tudo isso vai interferir realmente na produção de leite e no sucesso da amamentação lá na frente para o seu bebezinho prematuro. É isso, Deu? Acho que deu também. Deixa eu ver.